Campozinho, gente, pode despertar. Deus Santo, Deus livre, Deus provido, somos gratos por esse dia, por estarmos. Louvado, Deus, Deus, nos ensina a palavra. Não para os outros Deus também foi uma audiência Glórias a Deus, aleluias. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Hoje, mais um culto de ensino, culto de doutrina, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos se se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, somos gratos, Senhor, por estarmos aqui esta noite, Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra, Pai. Que nesta noite o Senhor venha salvar, curar e libertar, Pai. Manifestar a Tua graça em nosso meio, Deus querido. Derrama poder, Senhor, é o que nós te pedimos, Deus. Coloque anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor desta igreja. Dá vitória para o Teu povo, Senhor. Que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. E que a Tua igreja venha cantar linda vitória, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento. A irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos citar o hino número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, nele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para no reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os Teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar no hino 33.
Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 46. Glória a Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esfornado. Glória a Deus, aleluia. Dos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! que receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia! Sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre São fiéis, com Ele reinarão. Glória a Deus, aleluia! Sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Com Cristo firme e sem temor, vamos marchar para a Nova Jerusalém. Queridos, em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, no capítulo de número 18,
E estaremos assim fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 8, como é de costume desta igreja, cada um lendo um versículo. O título assim exposto na Bíblia nos diz: a parábola do juiz iníquo. Versículo de número 1 relata-nos assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a mim e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e de glória, somos gratos por esta palavra poderosa, abençoadora. Que a Tua vontade esta noite venha a ser feita, Deus. Fala aos nossos corações, nos ensina, Pai, os Teus mandamentos, as Tuas vontades, para se colocarmos em prática na terra dos viventes, Senhor. Derrama poder, unção, graça, Pai, que devemos diminuir e o Senhor venha crescer. Que a igreja, Deus querido, venha cantar o hino da vitória, que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite nós queremos falar a respeito como devemos orar. É fundamental. O crente, a mulher de Deus, o homem de Deus, que tem o hábito de fazer suas orações, tem que cada vez mais se aprimorar. Nós estamos vivendo os últimos momentos na face da terra. Como o tempo está breve, às vezes nos falta tempo para assim termos um diálogo com o nosso Pai. Por isso é fundamental que nós venhamos aprender como orar, como falar com o Papai. E é o que essa noite nós iremos aqui aprender e eu conto com a ajuda da igreja. Queridos, orar. O que é orar? Orar é fazer súplicas, é você suplicar, é você fazer pedidos e intercessões. Quando você está orando, você está suplicando ao Senhor, você está fazendo algum pedido, você está intercedendo por algo, por alguém, você está também orando a Deus, agradecendo pela sua vida, pelo que você é e recebe. Quem ora, roga a Deus para alcançar uma graça desejada e necessária. Muitas vezes, quando nós dobramos os nossos joelhos e nos colocamos a falar com o nosso Pai, é porque nós estamos desejando receber dele uma graça. É porque nós estamos necessitando de algo. Por isso, nós nos direcionamos ao nosso Pai em reverência. Glórias a Deus por isso. E aí fazemos uma oração, um pedido. Muitas das vezes, as pessoas se encontram dentro das enfermidades e ela procura respaldo no homem. E o homem não tem nada para assim acalentar o coração da pessoa. Mas se a pessoa se direcionar em ato de humildade, de simplicidade a Deus, Ele ouve e responde lá do alto. E esse desejo da cura é alcançado pela pessoa. Mas isso é uma atitude de fé. Glórias a Deus por isso.
nós acabamos de ler, queridos, havia uma viúva. Ela perseverou em rogar ao juiz para que a sua causa fosse atendida. Ela estava necessitando. E Cristo Jesus, usando esse texto, Ele nos ensina que nós devemos ser perseverantes. Assim devemos fazer para que os nossos rótulos sejam respondidos, como o exemplo dessa viúva. O juiz, no texto, diz que não temia a Deus e nem aos homens, mas porque essa mulher o perturbava, ele então resolveu atendê-la. E Jesus diz para nós nesta noite que se nós nos colocarmos na posição de humildade, de simplicidade, de joelhos e rogarmos ao nosso Pai, que é o juiz de todas as coisas, e nós estarmos constantemente clamando a Ele vai nos ouvir. Talvez pelo amor, ou talvez pela insistência, o certo é que o nosso Deus, Ele vai nos ouvir. Algumas pessoas deixam de receber a bênção por falta de perseverança, por falta de fé, por causa da sua incredulidade. Deus, Ele nos coloca numa posição de teste para saber se realmente nós queremos receber essa bênção, se nós queremos realmente ser abençoados por Ele. A oração, queridos, ela é o elo que liga o crente ao mundo espiritual. Se nós não orarmos, nós não iremos compreender como funciona o mundo espiritual. Nós não iremos compreender como é o agir de Deus na nossa vida. A oração é o elo, é aquilo que nos liga. A oração é a maneira correta do diálogo entre Deus e os seus filhos. É nesse momento, quando nós estamos nos dobrando diante da presença de Deus, que a Bíblia diz que os ouvidos dele estão atentos à nossa oração. É a maneira de você falar com o teu Pai, é a maneira de você falar com o teu Deus, é o teu diálogo. Obviamente que nós não devemos ir diante de Deus só rogar a Ele que venha nos abençoar, que venha nos derramar as nossas necessidades, mas também devemos nos colocar na presença de Deus para agradecê-lo, para louvar o nome dEle pelas grandes maravilhas que Ele tem feito sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, a nossa vizinhança, os nossos amigos. Devemos ser pessoas gratas a Deus, porque se hoje nós estamos aqui respirando, é porque a misericórdia dEle nos alcançou. Aleluias! Então, queridos, nós devemos ir diretamente a Deus, em gratidão, em louvor. O cristão que vive em oração, queridos, ele é uma pessoa cheia da unção e forte no Senhor. Ele está apto para derrotar todas as obras do diabo. Por isso é fundamental que a mulher de Deus, o homem de Deus, esteja em constante oração para ser fortalecido. Lembre-se, queridos, nós somos mortais. Nós não sabemos o nosso dia que será findado aqui na terra. Mas enquanto nós estivermos respirando, nós temos que nos colocar em oração constante para nos tornarmos fortes no Senhor e vencermos todas as armadilhas que o nosso inimigo tem arquitetado contra as nossas vidas. Através das orações, queridos, nós podemos cortar laços de morte. Através das orações nós podemos ser abençoados por Deus. Através das orações nós podemos derrotar Satanás em suas obras malignas contra a nossa vida. Aleluias!
Por isso, queridos, por isso, igreja de Jesus, é importante que você, como cristão, saiba como você deve orar. Você deve aprender, se ainda não sabe, para quê? Para receber as bênçãos provenientes das orações. Muitas pessoas não são abençoadas porque não sabem orar, não têm o hábito de orar. Queridos, antigamente, a Bíblia relata que nós precisávamos de alguém para interceder por nós. Era necessário um sacerdote, alguém que ouvisse os nossos erros, os nossos pedidos e levasse diretamente a Deus. Graças a Deus que Jesus veio a este mundo. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, foi após a sua morte. Quando ele ressuscitou, foi rasgado o véu que nos impedia de ter comunhão com Deus. A partir desse dia em diante, queridos, nós não precisamos de pessoas mais para interceder por nós. Nós podemos ir diretamente ao Senhor com os nossos rogos, com as nossas súplicas, os nossos pedidos, as nossas intercessões. Glórias a Deus por isso. Mas é fundamental que nós venhamos aprender como nós devemos ir a Deus, como nós devemos orar. E é isso que Deus quer falar conosco esta noite. Como devemos orar. Queridos, localize por gentileza para mim Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, e Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Queridos, nós devemos orar diretamente a Deus, que é o nosso Pai. Não adianta você orar ao homem, não adianta em suas petições você lembrar do presidente da República. Não vai solucionar o teu problema. Não adianta você orar a Baal, não adianta você orar a um ídolo, ele não vai resolver o teu problema. O teu problema só vai ser solucionado se você orar diretamente a Deus, o Pai, o Criador dos céus, da terra e dos mares. Glórias a Deus, aleluias. Existem muitas pessoas equivocadas que estão levando os seus rogos, que estão levando as suas súplicas aonde não vai ser respondido. Estão fazendo um sacrifício de touro. Na verdade, queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente em Jesus, ele sabe que toda oração tem que ser direcionada a Deus Pai. Aleluias. Veja o que diz Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 9, por gentileza. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluias. Nós estamos aí diante da oração universal, a oração que foi estipulada pelo Senhor, que se encontra na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, no versículo 9 diante, que nos diz assim, como a irmã leu: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, é importante que quando você começar a orar a Deus, você derrame louvores ao nome do Senhor dos seus lábios. É importante que o seu coração esteja cheio do amor de Deus e através das suas palavras seja expressado o seu sentimento a Deus, porque Ele, aleluia, é Deus Pai Todo-Poderoso, é Ele que pode solucionar a tua causa. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12.
E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Glórias a Deus! O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quando se encontrava aqui na terra dos viventes, a Bíblia relata que Jesus foi orar para escolher os seus discípulos, como já se leu aqui em Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Queridos, Jesus como Deus homem, como Deus poderoso, Filho do Senhor, aleluias, ele não necessitava orar. Mas a regra de fatos é que todos devemos orar. Jesus esteve aqui na terra 100% homem, 100% Deus. E naquele momento a Bíblia diz que ele foi orar a Deus para escolher os seus discípulos. Se o próprio Cristo, Filho de Deus, ora ao Pai, intercedendo, aleluia, porque nós, simples criaturas de Deus, não vamos orar a Ele. Então, queridos, as nossas orações, elas têm que ser feitas diretamente ao Pai. Não ore ao ídolo, não ore a uma imagem, não ore ao homem. Ore diretamente a Deus, que Ele está nos céus, ouvindo o seu clamor. Queridos, localize por gentileza João capítulo 14, versículos 13 e 14, e Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 19, por gentileza. João 14, 13 e 14 e Filipenses 4, 19. Queridos, além de nós orarmos em nome do Pai, nós também devemos orar em nome do Filho amado, Jesus Cristo, para sermos ouvidos por Deus. Então, queridos, todas as suas orações, elas têm que ser direcionadas ao Pai em nome do Filho. Porque se você não orar ao Pai em nome do Filho, as suas orações não vão passar no telhado da tua casa. Ela não será respondida. A Bíblia, via de regra, nos ensina que todas as orações têm que ser ao Pai diretamente em nome do Filho. Glórias a Deus por isso, aleluias. É por isso, queridos, que existem muitas pessoas, novamente repito, que não são abençoados. Às vezes querem orar em nome da mãe do filho, e a Bíblia diz que não vai ser respondida. Essas orações não vão chegar aos ouvidos de Deus. A Bíblia diz que o único que pode interceder pelo homem é o Filho, que foi o único que pagou o sacrifício na cruz do Calvário. Entende isso, igreja? Somente Jesus, que morreu pelos nossos pecados, é que tem o livre-arbítrio de interceder por nós diante do Pai. A mãe bem-aventurada, ela não tem como interceder por nós, porque ela é humana como nós. Ela faleceu como muitos de nós irão falecer, e ela também aguarda a volta do Filho para assim a resgatá-la para morar na eternidade. Não adianta você orar em nome de um ídolo, não será respondida como a Bíblia relata. Todas as suas orações, todas as suas petições, todas as suas súplicas têm que ser em nome do Filho amado, Jesus Cristo, o intercessor de todos os seres humanos. Leia para nós João capítulo 14, versículos 13 e 14, por gentileza. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? A Bíblia confirma o que nós acabamos de falar. E tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, queridos, todas as orações direcionadas ao Pai,
tem que ser em nome de Jesus. Devemos usar, queridos, até uma maneira mais amorosa de falarmos com o Pai. Em termos, temos que usar a autoridade de Jesus. Quando formos orar, nós temos que orar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Porque Ele é Senhor da tua, da minha, da nossa vida. Ele é Senhor da igreja. Glórias a Deus por isso, aleluia. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus disse: se você pedir algo no nome dele, ele vai fazer. É a palavra, queridos. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, por gentileza. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? É a palavra. E o meu Deus, aleluias. Paulo falando, e meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nós não sabemos as necessidades uns dos outros, mas a Bíblia diz que o nosso Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as nossas necessidades. Por isso ele manda nós adentrarmos no nosso quarto, fechar a porta e pedirmos a Ele, e orarmos a Ele, que Ele vai assim fazer as nossas necessidades mediante a vontade dEle, praticar. Aleluias. Então, queridos, oremos ao Pai em nome do Filho. Amém? Está bem aprendido nesta noite? Não é a mãe, é o Filho. É o único que pode interceder pela igreja, por você, diante do Pai. Glórias a Deus por isso. Vamos aqui mais para frente um pouquinho. Localizem por gentileza Mateus capítulo 21 e o versículo 22. E outro localize para mim Salmo 116, versículos 1 e 2. Devemos, queridos, também, além de orarmos ao Pai em nome do Filho, orarmos com uma fé singela e confiante que Deus nos ouve. O que é uma fé singela? É uma fé inocente, é uma fé pura, uma fé simples. Porque tem muita gente que diz que tem fé, mas fé por interesse. Não é verdade? Tem muita gente que cria fé no intuito de receber a bênção, mas não quer o abençoador. Aleluias. Então, queridos, você tem que ter uma fé singela e confiante, uma fé pura, uma fé simples, que ela brote no seu coração inocentemente, sem segundo os interesses, mas por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluias. Veja o que diz Mateus, capítulo 21, versículo 22, por gentileza. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. É a palavra. E a Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha aí, queridos, é necessário que você seja confiante que Deus está ouvindo a tua oração e que Ele vai responder. É uma fé genuína, queridos. Não adianta você ir diante de Deus pedir algo, você vai entender, se você não crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembre-se, nós temos que estar constantemente em oração para sabermos o que o nosso Pai quer. É um diálogo. É como o pai com o filho, a mãe com o filho e vice-versa. É um bate-papo. Aonde há uma seriedade, aonde há um reconhecimento de autonomia, de autoridade. Um local aonde a pessoa se subjuga a Deus, em humildade, em simplicidade. O ato de oração é um dos atos mais bonitos que tem, queridos, no meio eclesiástico, no meio cristão. É um lugar de íntima comunhão entre Deus Pai e seus filhos. Por isso nós temos que
para comovermos o coração do nosso Deus, em nome do seu Filho, Jesus. Aí tudo que você pedir, queridos, mas obviamente quando nós falamos tudo que você pedir, em oração crendo recebereis, você vai receber. Mas tem coisa que as pessoas pedem que Deus não vai dar, porque será para a perdição dela. Na verdade, será para que o nome de Deus venha ser envergonhado e Deus não vai dar. É como o pai humano e o filho. O filho com 12 anos pede para o pai: pai, me dá uma moto. O pai não vai dar. Ele tem condições de dar esse veículo para o filho, mas ele não vai dar por quê? Porque ele quer preservar a vida do filho e de outras pessoas. Porque ele é imaturo, ele tem 12 anos. Como que o pai vai dar uma moto para o filho? Que ele pode morrer e matar. A mesma coisa é o nosso Deus. Tem coisa que nós vamos pedir para Deus que Ele não vai nos dar. Mas Ele sabe o que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos que Ele sabe e entra dentro do que nós desejamos, será respondido se nós crermos. Não é verdade, queridos? É assim que Deus tem feito com a sua igreja. Até na oração, querido, você tem que ter sabedoria. O que você vai pedir para Deus? Dentro das suas condições. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Salmo 116, versículos 1 e 2, por gentileza. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Amém? O salmista diz que vai invocar o Senhor enquanto ele viver. Por quê? Porque o Senhor ouviu a voz e a súplica dele. Se o salmista foi atendido, você também pode ser atendido. Deus pode inclinar os ouvidos para ti. Mas para isso é necessário que a sua fé seja singela, seja pura, seja simples, seja genuína. Você tem que orar com essa fé. Uma fé de coração aberto, sem interesse, sem ser mesquinho. Tem muita gente que ora a Deus para Deus acertar o olho do outro. Deus não vai responder, queridos. Para Deus matar fulano, Deus não vai responder. Peça aquilo que você, como humano, vai dar conta de administrar. Que vai, através dessa bênção que você receber, o nome de Deus vai ser exaltado, vai ser glorificado. Você não pode pedir a Deus algo que vai humilhar o teu irmão, que vai subjugar o teu irmão. Amém, queridos? É uma fé pura, singela. Amém? Glórias a Deus por isso. João capítulo 15, versículo 7, e outro localiza para mim, Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13. Queridos, nós devemos orar em comunhão real com Jesus, de todo o nosso coração. Não adianta, queridos, se você não tem comunhão com Jesus, é besteira você orar pedindo a Deus algo, intercedendo por algo. É necessário que você tenha essa real comunhão com Ele. Dentro da sua vida existe essa verdade. Como que uma pessoa que não tem comunhão com Deus, Filho, vai chegar diante dele? Deus não conhece. Deus conhece aqueles que o reconhecem como Senhor, Salvador da sua vida. Aqueles que têm uma intimidade com Ele. Não é verdade, queridos? Jeremias capítulo 29, versículo 13, e João capítulo 15, versículo 7. Porque, queridos, se o teu coração não tem Deus nele, como que você vai orar ao Senhor? Se Deus não habita no teu coração, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, aí é fácil você descobrir se na tua vida existe Deus ou não. É diante das suas palavras, por isso a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Se você passa o dia xingando, blasfemando,
Você vai dizer que tem Deus no coração? Não tem. Porque se você tem Deus no coração, os seus lábios vai fluir palavras que edificam, aonde o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Palavras brandas de amor, de verdade, sem interesses. Aí sim, aí dentro deste fruto, vemos que Deus está habitando no teu coração. Aí você fazendo oração de todo o seu coração, você será abençoado. A sua resposta será respondida. Aleluias. Veja o que diz João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Se permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Comunhão. A comunhão com Jesus é assim, é permanecer nele, é estar com a palavra dele. Aí sim, você vai orar, vai direto ao Senhor e ele de pronto agrado vai lhe responder. Agora você não permanece em Jesus, a palavra de Jesus não vive na sua vida, é besteira. Besteira. Tu tem que se converter. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Entrega a tua vida para Jesus, recebe ele como teu Senhor e Salvador. Aí a partir desse momento você vai ter comunhão com ele. Aí os seus frutos vão mostrar a tua diferença na terra dos viventes. Talvez você vai ser chamado de quadrado, mas é um quadrado que vai para o céu. Talvez alguém vai te chamar de fanático, mas é um fanático que vai morar no céu com Jesus mediante a palavra dele. Enquanto esses gozadores irão ser lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger. Por isso, queridos, é importante que você permaneça em Jesus. Como ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Pronto. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para ti que está nele. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu nem vai ver nada. Não vai ser abalado. Isso é uma fé, queridos. Por isso é importante que você permaneça nele para dobrar os seus joelhos, dobrar os seus joelhos. Você está entendendo? E a sua oração, a sua súplica se respondida. Veja o que diz Jeremias 28:13. 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Buscar-me-eis. Jesus disse assim: busca-me de todo o teu coração, e aí você vai me encontrar. Queridos, não adianta ir diante de Jesus fazer oração e dar só 50% do seu coração a Ele. 50% você está orando a Jesus e 50% está lembrando da novela, qual o capítulo. Não adianta. Você está com 50% falando com Deus e 50% está pensando na tua dívida. Não adianta. A Bíblia diz que tem que ser de todo o seu coração. É um momento de adoração ao Senhor. É um momento de conversa com teu Deus. Então você tem que se entregar completamente. Corpo, alma e espírito. Tem que desligar de todas as suas preocupações deste mundo secular. Você tem que se antenar diretamente com Deus. Aí sim, as suas respostas virão. Queridos, é uma questão de você saber orar. A oração a Deus não é de qualquer maneira, não, como muitas pessoas acham. Tem alguns que se dizem, que fazem um bocado de coisa. Tem nada a ver, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que nós podemos falar com as nossas palavras naturalmente a Deus. Ele já sabe o que está dentro do nosso coração, mas Ele quer ver a nossa
homens pensam, não. Nós temos que viver, nós temos que praticar a nossa vida como a Bíblia ensina. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. As tradições humanas, elas são perecíveis. Os homens criam normas, conceitos para manipular outros homens ou para se dar de bem. Viu, queridos? Por isso é fundamental que você venha buscar a Deus de todo o seu coração e que você venha permanecer em Jesus, que as palavras dele venham permanecer na sua vida, para que você venha a ser abençoado. Então, queridos, reprisando, devemos orar ao Pai em nome do Filho, com a fé singela e comunhão de todo o nosso coração com Jesus. Amém, queridos? Salmo de número 24, versículo 3 e 4, e Salmo de número 66, versículo 18. Salmo 24, versículos 3 e 4, e o Salmo 66, 18. Devemos orar com coração puro, sem vaidade. Queridos, tem muitas pessoas que são vaidosas, tem muitas pessoas que se acham o máximo, mas a Bíblia diz que nós somos pó, não é verdade? A Bíblia diz que nós somos seres perecíveis. Nós não sabemos o nosso deitar e não sabemos o nosso levantar. Hoje nós podemos estar aqui sorrindo, tirando chacota da cara dos outros, e amanhã nós não podemos nem estar mais neste mundo. A Bíblia diz que nós devemos orar com o coração puro, sem vaidade. Nós devemos orar a Deus sabendo que nós somos seres mortais, que não adianta que o nosso dinheiro não vai fazer a diferença no céu. A Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Então, por mais que você possa adquirir bens na terra, isso não vai fazer diferença no céu. O que vai fazer a diferença no céu é a pureza do teu coração, é a sua simplicidade, é a sua comunhão com Deus. Você está pensando que Deus precisa do que você tem? Deus não precisa. Você sim precisa de Deus. E Ele quer ver essa tua atitude. Ele sonda o teu coração. E nada está oculto aos olhos de Deus. Deus sabe quem é dele e sabe quem não é dele. Deus sabe a hora de cada um. Agora, a causa de não sermos consumidos é a sua misericórdia. Não é verdade, queridos? Deus, Ele é poderoso. Se Ele quiser se manifestar e nos destruir imediatamente, mas Ele não quer, Ele quer que nós venhamos a reconhecê-lo como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Ele quer que nós venhamos orar a Ele com o coração puro, sem vaidade. Tem muitas pessoas que é muito cheio de frescuras, de vaidades, de mentiras, e pensa que engana a Deus. Pode enganar o homem, mas a Deus não engana. Você sabe por quê? Olha o que diz o Salmo 24, versículos 3 e 4. Lê para nós, por gentileza. 24. Salmo 24, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Viu, queridos? É a palavra. Quem subirá ao céu? Quem vai ao monte do Senhor? Aquele que há de permanecer no santo lugar. Quem é Ele? O que é limpo de mãos e puro de coração. Ei, se dentro do seu coração só há besteira, se dentro do seu coração só há malícia, se dentro do teu coração só há imundícia, você não vai subir para o céu, não. Mas não vai dirigir a palavra. E Deus é fiel sobre a palavra dele. Deus não ia enviar o filho dele para morrer nessa terra para levar qualquer troço para o céu, não, queridos. Tem que haver uma mudança de comportamento, tem que haver pureza no coração. Tem que haver uma mudança, queridos. O filho de Deus, ele esteve aqui na terra e ele foi massacrado. Ele sofreu. Agora você acha que você de qualquer maneira vai para o céu? Está enganando.
oração da tua vida. Por isso, queridos, é importante que você seja uma pessoa limpa de mãos e pura de coração. E que não entregue a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quantas pessoas mentem? Quantas pessoas mentem? Quantas pessoas são falsas? Quantas pessoas não têm o coração puro e as mãos são imundas? E diz assim: quando eu morrer, eu vou para o céu. Vai não. Por isso, igreja, quando você for orar a Deus, ore a Deus com o coração puro, sem falsidade, sem mentira. Seja sincera dentro do seu coração. Que haja sinceridade, que você abra o seu coração em verdade para Deus. Ele sabe. Você não precisa bancar hipócrita, você não vai enganar Deus, não. A hipocrisia é para o ser humano. Para Deus é diferente. Ele quer a tua verdade, aquilo que você está sentindo no coração, aquela dor que está escondida no teu coração. Ele quer que você vá diante dele em humildade e simplicidade e diga: Senhor, o meu coração está assim. Pai, eu estou numa vida assim, muda. Tu és Deus. Ele quer isso, ele quer a tua simplicidade. Ele não quer o teu dinheiro, ele não precisa do teu dinheiro, da tua boniteza, do que você pensa que é. Deus não quer isso, não. Ele quer a pureza do teu coração, a verdade do teu coração. Não brinque com Deus. Seja sincero com Ele. E você vai ser abençoado na sua oração. Aí Ele vai lhe abençoar. Veja o que diz o Salmo 66 e o versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Viu aí? O Salmo está dizendo: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Não adianta. Está com o coração vaidoso? Está se achando que é o mais de todo mundo? Deus não está te ouvindo, não. Você vai sofrer sozinho nesse mundo. Vai ficar nesse mundo, sofrer perdido. Não adianta depois de chorar aos pés do Senhor, não. A Bíblia diz que Deus agora, Ele é amor. Agora Ele, na pessoa do Filho dele, é advogado. Mas naquele dia Ele é juiz. E juiz não passa a mão, não. Juiz está ali justamente para bater o martelo de condenação. Então, enquanto Deus se chama hoje, tira toda a vaidade do teu coração. Tira toda a falsidade. Tudo aquilo que pode atrapalhar de você diante de Deus. E aí, Ele vai te ouvir. E aí, Ele vai te responder. E aí você vai ser diferente na terra dos viventes. Enquanto muitos na casa dele estão passando dificuldade, enquanto muitos estão passando por enfermidade, enquanto muitos estão sendo perseguidos, enquanto muitos estão sendo endividados, na sua casa é só glória. Na sua casa é só a presença de Deus. A tua família anda na paz. Os teus filhos são bênção. Por quê? Porque você compreendeu como deve se comportar diante de Deus. Aleluia. E você será uma pessoa próspera. E todos que se levantar contra você, a Bíblia diz que vão cair por terra. Aleluia. Por isso é importante, queridos, que nós venhamos aprender como devemos falar com Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Mateus capítulo 7, versículos de número 7 e 8, e 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo de número 17. Devemos orar a Deus com perseverança e sem cessar. Queridos, é o que nós falamos aqui no começo do texto escolhido. A viúva perseverou, e o juiz assim resolveu atender a causa dela. Para nós não é diferente. Se hoje você orou ao Senhor e depositou nos pés do Senhor um pedido e não foi respondido, não desanime. Volte amanhã novamente com o pedido, vai aos pés do Senhor. E assim, queridos, pode ser uma semana, um mês, não interessa. Persevera. Deus quer ver se você é perseverante. Tem algumas pessoas que acham que é só chegar diante de Deus e pedir, Ele vai dar. Não. Ele quer ver a tua atitude. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Então o que acontece? Ele quer ver se você realmente está interessado em receber o que Ele tem para te dar. Por isso é importante que você persevere.
E seja constante, queridos. Você não pode desanimar. O mundo é mau, o mundo engana, o mundo é ardiloso. As pessoas que estão no mundo sem Deus, elas são cheias de artimanha. Elas gostam de zombar de você. Mas você não tem que se ligar no mundo. O mundo passa. O ímpio vai murchar como a erva. A Bíblia diz: você é diferente. Você tem que estar constantemente na presença de Deus. Você tem que buscar Deus constantemente. Porque Deus é a fonte da tua alegria. Porque Deus é o teu libertador. Porque Deus é o teu provedor. Você precisa dele. Você tem que meditar na palavra dele, que é o teu alimento. Nós temos que viver mais 100% Deus do que o mundo. Porque a coisa é séria. Depende do quê? Depende da onde vai viver a nossa alma. Da onde nós vamos passar a nossa eternidade. O mundo é transitório, é passageiro, como eu disse. O mundo acaba. Se o mundo não acabar, vai acabar nós. Mas depois desse mundo, tem o porvir. E aí? Se você não buscou, você vai ficar fora. Por isso, queridos, é importante que você persevere nas suas orações, intercedendo, pedindo misericórdia a Deus, para que você não venha desviado do caminho deles. Porque eu acho que a pessoa que mais vai sofrer é o desviado. Porque ele esteve na luz, se alimentou da comida, e depois se vendeu, se entregou. Ele esteve ganhando almas para Jesus. Ele estava em combate contra o inferno e de repente se rendeu. Quando o diabo pegar uma pessoa dessa, misericórdia. Por isso, queridos, peça a Deus para que você não venha desviar, para que você não venha olhar para o mundo e sentir o desejo de se entregar aos prazeres do mundo. Ore, interceda, mas interceda, ore com perseverança, sem cessar. Porque o dia de amanhã cabe a Deus, o hoje cabe a nós. Obviamente que dentro da vontade de Deus. Leia para nós Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém? Por isso que está dizendo que tem que ser perseverança, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Queridos, tem que bater, não pode desistir não, você tem que estar constante. Senhor, a minha bênção, Senhor, estou aqui, Senhor, liberte meu filho, Senhor, abre a porta de emprego para mim, Senhor, trabalha na minha casa, Senhor, tem que estar constante, tem que perseverar, tem que bater, pois todo que pede recebe, queridos. Senhor, me cura, me sara, Deus, me liberta, transforma o meu coração, bata na porta, Deus vai me ouvir. Aleluia. Na hora certa você vai ser abençoada, na hora certa você vai ser abençoado, e aí você vai cantar o hino da vitória, e todos aqueles que zombavam de você vão dizer: verdadeiramente Deus é com ela, Deus é com ele. Aleluia. E você fará a diferença na terra dos viventes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Amém? É a palavra. Orai sem cessar. Ore em espírito. Ei, está saindo daqui, já vai orando. Senhor, repreenda. Joga por terra, Deus, tudo que queira ser mandado na minha vida. O Senhor vai abençoando fulano, vai abençoando ciclano. Meu Deus, abençoa a minha casa. Vai falando com Deus. É melhor você conversar com Deus do que você conversar com pessoas que não edificam, com pessoas que não vão fazer mudança na tua vida. Na verdade, fala com Deus. Eu costumo sair aqui para o trabalho e até no trabalho falando com Deus, louvando o nome do Senhor, falando no Espírito. Deus, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado por esta igreja que tu tens colocado na minha mão para administrar, obrigado
amigos virtuais. Obrigado, Deus querido, pelas vizinhanças. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela saúde. Obrigado, Deus querido. Agradecendo a Deus por tudo. Também vou pedindo, Senhor, protege minha esposa, protege meu filho. Guarda, livra do homem sanguinolento, do homem maligno, do fofoqueiro. Afasta de perto de nós, Senhor. Então nós temos que orar, queridos. É constante. Sabe o meu amigo, sabe o meu parente. Derrama bênção na casa dele e na casa dela. Queridos, é constante. Senhor, abençoa a igreja. Fortalece a igreja. Aleluia. É assim que nós temos que orar. Senhor, liberta fulano, liberta ciclano. Joga por terra a fúria do diabo. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa as nossas finanças, os nossos propósitos. Nós temos que apresentar diante de Deus. E levantando a mão. Quantas vezes eu estou passando pela rua, aí eu vejo um sujeito que vem tropeçando nas pernas, cheio de cachaça. Eu já levanto a mão ali dentro do veículo, mesmo ali dentro do carro, e já vou falando: Senhor, abençoa essa vida, que ele chegue em casa, não espanque os filhos, não espanque a esposa, que nenhum mal vai acontecer para ele. Senhor, liberta esse homem, porque isso é obra do capeta. Está entendendo, igreja? Quando vamos nos hospitais, nós vamos passando os leitos, já vamos passando a mão abençoando: Senhor, cura, Senhor, repreenda. Na verdade, queridos, então essa é a ideia do homem que tem Deus no coração, da mulher que tem Deus no coração. Por isso, queridos, que hoje nós estamos tendo esse propósito, aprendendo como orar. Devemos orar como, queridos, nós falamos essa noite? Ao Pai, em nome do Filho, com a fé singela e confiante, em pura comunhão real com Jesus de todo o nosso coração, com um coração puro, sem vaidade, com perseverança, sem cessar ao Senhor. Aí nós estamos dentro do propósito de Deus. Aí as nossas orações serão recebidas. E aí as nossas orações serão respondidas. Aí para nós não tem telhado de ferro, não. Ela chega aos ouvidos de Deus. Enquanto os outros estão sofrendo, você está no gozo, na felicidade, na presença de Deus. Porque Deus honra, Deus é fiel. Ele quer conversar com você, igreja. Deus gosta de conversar com a igreja. E a nossa maneira de conversar com Deus é através da oração. Agradeça a Deus por tudo. Vai dormir, dobra o joelho e fala: papai, eu te amo, papai. A minha vida aqui nesse mundo só significa se for para te servir, pai. O único significado da minha vida nesse mundo é para te servir. Se não for, minha vida não tem significado nenhum. Obrigado, Deus, por mais esse dia maravilhoso, esse dia lindo. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Sei que não sou merecedor, mas a tua misericórdia me alcançou. Obrigado, Pai. E dorme tranquilo. Levantou cedo, dobra o joelho e fala: Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa. Abençoa o dia de hoje. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Protege-me, Senhor. Joga por terra tudo que o inimigo se levantar contra mim. Aqueles que me encontrarem comigo no dia de hoje, que sejam abençoados em teu nome. Pronto. Aí vai sair para trabalhar, vai ter que sair daqui para pegar o ônibus ou vai de carro. Senhor, obrigado, tu és maravilhoso, protege. E vai levantando a mão e abençoando o povo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que levantar as nossas mãos santas e abençoar. Vai abençoando, querido. Aquele cara lá fala muito mal de mim. Opa, ora por ele. Senhor, abençoa, prospera, salva, liberta essa vida. A Bíblia diz que se nós orarmos pelos que nos querem bem, nós não estamos fazendo nada de mal, mas nada demais. Nós temos que orar pelos aqueles que não gostam de nós, para Deus salvar, libertar, abençoar, prosperar. Queridos, o homem e a mulher de Deus tem que orar constantemente. Está no serviço, viu qualquer fuzuca, qualquer confusão, começa a orar. O Jefferson disse hoje viu um atrito lá, então o que eu tinha que fazer? Deus, repreendendo o capeta aqui no meio. Abençoa essas vidas, que eles não venham brigar, que eles não venham entrar em contexto. Esse é o trabalho do crente. Chegou em casa, agradeça: Senhor, obrigado mais um dia de trabalho, obrigado pela minha residência.
Obrigado por isso. Pronto, é a nossa oração. Amém, queridos? Então que essa palavra esta noite fica guardada em vossos corações. Queremos colocar em prática, que essa é a vontade de Deus. Então, queridos, nós concluímos que orar é bom, não é bom? Orar é bom, glórias a Deus por isso. E se nós orarmos de acordo ao ensino do Senhor, nós seremos abençoados. Olha aí o ensino aí, não é verdade? E nós podemos ser abençoados. Amém? As nossas petições são supridas para o quê? A nossa alegria e a glória de Deus. É isso que Deus faz. Ele nos abençoa, nós ficamos alegres, começamos a glorificar o nome dele, não é verdade? E ele fica feliz e satisfeito. Deus quer o melhor para nós. Olha, quando Deus enviou o Filho dele, ele enviou o Filho dele aqui no mundo, foi com propósito de amor. Ele ama todos os homens, todas as mulheres. Mas infelizmente, muitos estão cegos, muitos estão surdos. Infelizmente. Mas todo o intuito de Deus é bom. Ele quer sempre o melhor para o povo. Mas o povo não quer. E nós estamos debaixo do livre-arbítrio. Quem quer, faça como Jacó. Segura no anjo até ser abençoado. Quem não quer, infelizmente, Deus não pode invadir o coração e fazer a mudança. Cabe a nós, como igreja, orar por essas pessoas, para que a dureza dos corações deles venham ser quebrados e eles possam compartilhar o que nós estamos compartilhando. Na verdade, o que nós estamos recebendo de Deus. Deus é amor. Ele ama a criação dele. Mas a criação dele, pelo menos um bom tanto aí, não ama ele. Mas aqueles que amam a ele, vão abraçá-lo na eternidade. Por isso, queridos, vamos orar com fé. Vamos orar de acordo com o que Deus nos ensinou. Não conforme o que as tradições do mundo ensinam. Pegar matinho e ficar se cruzando, não. Vamos orar o básico que a Bíblia ensina. É o que agrada a Deus. Amém, queridos? Por isso que Jeremias falou, nós vemos aqui, foi 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha aí, clama a ele. Ele quer te anunciar coisas grandes. Amém? Igreja, Jesus está voltando a qualquer momento. Não se precipite. Não empregue a tua coroa. Não abra a mão da tua salvação. Hoje está mais perto dele voltar do que antes, quando você começou nessa jornada cristã. Viu? Jesus está voltando e ele vai voltar para te levar, para você passar a eternidade com ele, sem dor, sem choro, sem mágoa, só exaltando e glorificando o nome dele. Ele só pede para você: aguarde. Não fique desesperado, que agora vem. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus nos permitir, estaremos na quinta-feira em mais um culto da família, com a direção da irmã Iraci, para a glória do Deus vivo. Vamos nos colocar em pé, fazermos uma oração para o término deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, somos gratos, Senhor, porque esta noite Tu nos ensinou como devemos falar contigo, Senhor. Ó Papai, continue nos ensinando, Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Continue falando aos nossos corações, Deus, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal, Senhor, nos dando sabedoria, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Derrama cada vez mais sobre as nossas vidas graça, Pai. Ó Deus, queremos ouvir a Tua voz constantemente. Queremos estar aos Teus pés, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a vizinhança desta igreja da Vitória. Abençoa os amigos internautas, Senhor. Oh, Papai querido, vai de encontro aos nossos familiares, fazer uma grande obra na vida deles, Pai. Oh, Senhor, Tu és Deus e nós te chamamos e te adoramos e
Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Estende em vossas mãos, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, que todos digam amém. Vai encerrar em nome de Jesus.